Oi pessoal, se você ainda não me conhece, meu nome é Gabriela, eu sou arquiteta especialista em restauro e hoje a gente vai falar sobre a Carta de Veneza de 1964, que é super famosa. Eu vou colocar aqui então quais são os pontos principais na minha opinião, então bora lá. Então a carta começa falando que as obras monumentais, elas perduram até o presente como um testemunho vivo das tradições dos povos e que a humanidade, nós como humanidade, reconhecemos o seu valor e a importância da sua preservação para gerações futuras. E que é por isso que é essencial que se tenham diretrizes internacionais referente à preservação, mesmo que cada nação vá aplicar essas diretrizes de acordo com as suas tradições e a sua cultura. Ela define como monumento histórico uma arquitetura isolada, um sítio urbano ou rural que representa uma civilização em particular ou alguma evolução ou um acontecimento histórico. E que dessa forma, a conservação e a restauração, elas têm como objetivo salvaguardar a obra e também o seu testemunho histórico. Quando a gente fala de conservação, a Carta de Atenas de 1964 ela define o seguinte: que a conservação ela exige uma manutenção permanente. O uso dos edifícios, eles favorecem a conservação, porém, esses usos eles não podem interferir na disposição ou na decoração existente e que qualquer alteração que seja necessária, qualquer modificação para que seja adequado aos usos e costumes atuais, elas devem ser feitas dentro de alguns limites. A conservação ela implica em preservar um esquema dentro da sua escala. Portanto, o esquema tradicional ele sempre deve ser preservado e qualquer tipo de demolição, acréscimo ou modificação são inicialmente vetados. O deslocamento do monumento é proibido porque ele é inseparável do seu meio e da sua história, a menos, claro, que por alguma razão de necessidade de salvaguardar aquele patrimônio seja necessário fazer esse deslocamento dele para um outro lugar. A arte integrada, que são as esculturas, pinturas e decorações, elas fazem parte do monumento e não devem ser retiradas, a menos que seja extremamente necessário por motivo da sua própria preservação. Já quando fala de restauro, a Carta de Veneza deixa muito claro que o restauro é uma atividade de caráter excepcional, ou seja, ela só pode ser feita quando realmente for muito necessário. E ela deve ser feita sempre preservando os materiais originais e os documentos autênticos. Além disso, a carta frisa que o restauro ele não aceita hipótese. Qualquer trabalho complementar que seja necessário, ele deve ser marcado ali como no nosso tempo, se destacar do monumento. Todo restauro ele deve ser precedido e acompanhado por um estudo arqueológico e histórico. Quando as técnicas tradicionais se mostrarem inadequadas, é possível utilizar técnicas modernas para a consolidação de um monumento. Porém, essas técnicas elas devem ter tido a sua eficácia comprovada tanto por dados quanto pela experiência. Todos os períodos pelo qual aquele edifício passou, eles devem ser respeitados e preservados. Porque o objetivo do restauro não é manter a unidade de estilo. E a eliminação de alguma época ela só vai ser autorizada quando for totalmente demonstrado que aquilo ali não tem nenhum tipo de interesse histórico e aquilo que tem abaixo dessa época, né, aquilo que é anterior, tem um interesse maior. Porém, essa decisão ela nunca é unicamente da pessoa que está fazendo o projeto. Elementos que forem adicionados para substituir partes faltantes, eles devem ser colocados de uma forma harmoniosa no projeto, porém eles também têm que se distinguir daquilo que é original. E isso acontece porque a gente tem que sempre evitar a criação de um falso histórico. Os acréscimos, eles são aceitos desde que eles respeitem todas as partes interessantes do projeto, o seu esquema tradicional, o equilíbrio da composição e a relação do projeto com o ambiente. Sobre os sítios monumentais, a Carta de Veneza diz que eles devem ser objetos de cuidados especiais que visem salvaguardar a sua integridade e assegurar o seu saneamento, valorização e manutenção. Sobre as escavações, devem ser asseguradas a manutenção das ruínas, com medidas de conservação e proteção permanente dos elementos arquitetônicos e dos objetos descobertos, devendo sempre facilitar a compreensão dos monumentos descobertos sem deturpar o seu significado. E concordando com a Carta de Atenas de 1931, a Carta de Veneza diz que qualquer tipo de reconstrução deve ser a priori desconsiderada. Sendo assim, deve ser feito apenas a anastilose,
que é a recomposição das partes existentes, mas que estão desmembradas. Qualquer elemento utilizado na anastilose, ele deve ser o mínimo possível e deve ser reconhecido do nosso tempo, sendo utilizados apenas para assegurar a conservação e a continuidade das formas. E a carta finaliza falando sobre a necessidade da documentação, que todo trabalho deve ser acompanhado da documentação, e essas documentações elas têm que incluir relatórios, ilustrações, fotografias e todas as fases do trabalho. E toda essa documentação ela deve ser disponibilizada para os arquivos públicos para serem disponíveis para consultação. E é isso, esse é um resumo da Carta de Veneza de 1964. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e até a próxima. Tchau!